E aí, nação tricolor, tudo bem com vocês? Ó, seguinte, notícias atualizadas hoje, dia 31/7/2023, do São Paulo, né? Hoje é segunda-feira, estou gravando esse vídeo após o empate do São Paulo contra o Bahia ontem. Então, tudo isso nós vamos falar hoje nesse vídeo. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Nosso canal aqui é um canal que tem um intuito informativo, tá, pessoal? De trazer as informações mais verídicas, sem fake news, sem mentira, e as informações mais atualizadas do São Paulo Futebol Clube aqui. Então, vai deixando o seu like, a gente agradece muito a vocês, torcedores são paulinos. Tá bom, pessoal? Chega com a gente aqui, que hoje tem notícias aqui. E uma delas é de que Rai Ramos pode estar deixando o São Paulo, tá, gente? É uma informação aqui que chegou agorinha e alguns portais já estão noticiando isso. Isso porque o jogador é jovem, mas perdeu espaço no São Paulo, porque Rafinha vem jogando bem com o Dorival Júnior e pelo jeito é titular, né, absoluto do São Paulo, e só sai se realmente acontecer um desastre, né, acontecer uma lesão com o Rafinha. Rafinha tem sido titular, vem jogando bem e tem dado conta aí, apesar da sua idade já um pouco avançada aí para o futebol brasileiro, né, pessoal? Mas Rafinha tem dado conta, tem jogado bem e tem sido uma das peças fundamentais aí do time de Dorival Júnior, né? Então, Rai Ramos pode deixar isso porque Moreira também, que estava lesionado e volta, né, depois de um bom tempo parado, lesionado, e Igor Vinícius também existe a possibilidade de estar retornando. Então, o São Paulo na lateral direita está cheio de reservas para Rafinha, né? E Rai Ramos, então, pode ser que deixe o São Paulo, deixe o tricolor e vá buscar novos ares, um novo clube com novas oportunidades na carreira. Outra notícia é a respeito do nosso jogador Rodrigo Nestor. Existe a especulação de que Rodrigo Nestor tem uma proposta do Zenit. A verdade é que ainda não chegou nenhuma proposta do Zenit para Rodrigo Nestor, né, para o São Paulo. O São Paulo, por sua vez, informa que só libera o jogador se chegar algum time bancando a rescisão de contrato. E eu vou ler aqui para vocês algumas notícias de alguns sites, tá, pessoal, que tem noticiado isso, e um deles é o Bola VIP. Então, aqui, ó, São Paulo quer que o Zenit pague a multa rescisória para ter Rodrigo Nestor. E essa multa não é uma multa barata, né? Está em torno na casa aí de aproximadamente 200 a 250 milhões de reais. E aí eu fico pensando, gente, que clube da Europa pagaria 200 milhões de reais para ter Rodrigo Nestor? O Rodrigo Nestor, que entra em alguns jogos, foi titular do São Paulo durante a estadia de Rogério Ceni, perdeu um pouco de espaço com Dorival Júnior, tem jogado, entrado no segundo tempo, mas, porém, entretanto, todavia, o jogador não tem se destacado muito aí nas suas entradas, né? Principalmente ontem contra o Bahia. Logo, logo, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre o jogo do Bahia, do São Paulo contra o Bahia também. Mas antes eu quero dar essas informações para vocês. Então, o São Paulo já sinalizou que só aceita a oferta por Rodrigo Nestor se algum clube europeu desejar pagar a multa rescisória. Bom, a verdade é que Rodrigo Nestor tem algumas limitações, não é? E Rodrigo Nestor fez 35 partidas neste ano, né, somando 2.364 minutos em campo, né? No período, então, marcou nessas 35 partidas, marcou um gol e deu 5 assistências. E aí a minha pergunta é, pessoal, fico pensando o seguinte: 200 milhões por um jogador que fez um gol e deu 5 assistências. Tudo bem, pode ser que venda, mas eu não pagaria esse valor todo. A verdade é que se chegar
uma oferta de aproximadamente ali 15 milhões de euros, o São Paulo abriria mão de sim de Rodrigo Nestor, né? Bom, mudando então agora, vamos falar sobre as atuações, a atuação do São Paulo contra o Bahia. O São Paulo, que iniciou o jogo contra o Bahia ontem pela manhã, jogando muito bem, fazendo uma pressão muito forte para cima do Bahia, ali principalmente com o David e também com o Rodrigo Nestor, né? Que foram as peças que mais deram chances ali para o São Paulo. O São Paulo tentou, mas não conseguiu achar o gol, né? Principalmente no segundo tempo, que o São Paulo caiu bastante de rendimento ali no segundo tempo. Já no primeiro tempo, o São Paulo veio então com o David, né, que para mim foi uma surpresa a escalação do São Paulo com o David pela esquerda, mas entrou bem, com bastante força, né, com bastante velocidade, indo para cima do adversário, mas também não foi feliz na sua pontaria. Isso porque teve umas duas oportunidades frente a frente com o goleiro. Agora, falando em goleiro, pessoal, deixa aqui o comentário de vocês. O que vocês acharam da atuação do goleiro do Bahia? No meu ponto de vista, tá? O São Paulo não fez gol neste jogo porque simplesmente acertou o goleiro. O São Paulo não acertou o gol. Se tivesse acertado o gol, tinha feito, né? Pelo menos uns três. E o São Paulo teve, no mínimo, ali uns 16 chutes ao gol. Eu acho que foram esses os números do São Paulo no jogo. E o São Paulo acabou errando demais nas finalizações. Eu garanto para vocês que se Caleri e Luciano estivessem em campo, esse jogo não teria terminado 0-0, né? Então é isso, gente. Para mim, o maior destaque do jogo realmente foi o goleiro, porém o goleiro foi consagrado pelos nossos atacantes, porque todos os chutes que aquele goleiro defendeu foi em cima dele. O gol é enorme e os jogadores achavam sempre o goleiro. Cabeçada do Arboleda, já ali no finalzinho, também foi em cima do goleiro. Os chutes de David, todos em cima do goleiro. O goleiro tivesse parado sempre no centro do gol, os chutes sempre iriam na direção dele. Então, falha técnica, né, de todos os jogadores que precisam melhorar na sua pontaria. Tá bom, pessoal? O São Paulo, então, volta a campo esta semana, quinta-feira, né? Pela Sul-Americana e vai à Argentina, então, fazer este jogo da Sul-Americana. A tabela do Campeonato Brasileiro fica assim, então. O São Paulo fica em oitava posição, ali com 26 pontos, né? 26 pontos na tabela, com saldo de gols de 23 gols e 16 gols tomados. Então é isso, fica aí então. O jogo de ontem não foi legal. E pessoal, antes de terminar e encerrar este vídeo, ontem foi a chegada de James Rodrigues. O São Paulo planejava apresentar o jogador antes da partida contra o Bahia, o que não foi possível. O jogador chegou ontem ao aeroporto de Guarulhos por volta das 9h30, 10 horas da noite, onde a torcida do São Paulo fez uma festança, cara. Foi muito bacana a forma com que o São Paulo, com que a torcida do São Paulo recebeu James Rodrigues, e pelas entrevistas que James Rodrigues já deu, né, a respeito, inclusive com uma camisa do São Paulo, é de que ele está muito feliz, né? Agora, esperamos que esta felicidade se converta em futebol, né, pessoal? Porque James já faz um tempinho que está precisando retomar aquele futebol dele. Acreditamos no potencial do jogador, ainda é jovem, 32 anos apenas, né? Assim como o Lucas também, tá, pessoal? Lucas pode pintar, sim, no São Paulo. Ainda não tem nada certo. Tudo que se fala de Lucas ainda é especulação, né? Principalmente sobre o time dos Estados Unidos, que estaria fechado com ele. Tudo especulação, ainda não temos informação de que Lucas está fechado ou com o time lá dos Estados Unidos ou com o São Paulo aqui. A verdade é que o jogador ainda não achou o clube que quer
jogar, né? Enquanto mais ele demora, mais a carreira dele vai passando. A verdade é que a torcida já está perdendo um pouco da paciência com relação a Lucas Moura, que pede a sua volta imediatamente. Então, James Rodrigues, falando novamente do James, né? Voltando para o James, James Rodrigues vai assinar o seu contrato com o São Paulo ainda hoje. Provavelmente ele vai fazer a sua apresentação junto aos jogadores nessa segunda-feira, estará no CT da Barra Funda ali, junto com os demais colegas, para conhecer toda a estrutura do São Paulo. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui, deixa o seu like, o seu comentário, o que achou do jogo, o que você achou do goleiro? Foi fantástico o goleiro? Ou será que os nossos atacantes falharam na pontaria? Tá bom, pessoal? Siga a gente aí no canal para mais informações. Um abraço, fiquem com Deus!